Mesmo com as variações climáticas, o desenvolvimento de seguro na área rural continua sendo um desafio. Para tratar desse assunto, hoje o Seguro Rural recebe o vice-presidente da Niue Seguros, o Rodrigo Motroni. Muito obrigado pela participação aqui, Rodrigo. É um prazer poder tratar de um tema tão significativo e importante para o agro brasileiro como a questão do seguro. O produtor rural brasileiro ainda tem alguns desafios, especialmente culturais, com relação ao seguro, mesmo a gente observando algumas variações climáticas muito significativas, como foi no primeiro semestre desse ano. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer a AgroMais, agradecer a você, Marcelo. Sem dúvida, nós temos um problema cultural ainda muito forte, por diversos motivos, né? O seguro muito atrelado ao crédito, né? A percepção de risco muito pouca, muito incipiente quando a gente fala do Centro-Oeste, do Mato Piba, um pouco melhor no Rio Grande do Sul, Paraná, ali no sul do país. Mas realmente a questão cultural é um grande desafio para o desenvolvimento do seguro agrícola. Mesmo com todos os recentes problemas climáticos que a gente observou, seja, né, na safra agora de verão, 19 e 20, mais recentemente agora na safra de inverno que a gente já iniciou a colheita. Então, é o desafio do mercado, mas o governo, a gente tem visto, né, ações importantes do governo nesse sentido. A mais relevante de todas, né, o aumento do subsídio. Então, realmente, temos um desafio, mas acho que estamos no caminho certo para isso. Um esclarecimento importante é que esse subsídio do governo é mais no sentido de garantias, né? Não é um recurso desembolsado especificamente pelo governo para financiar. Há muita confusão, especialmente para quem não é da área rural, de que o governo estaria aí financiando algum tipo da produção ou do risco da produção. Não é exatamente isso. Nós estamos observando, sim, um aumento muito grande do subsídio em termos de garantia do que vem sendo colocado à disposição do agro brasileiro, não é isso? É exatamente isso. O que o governo faz no final do dia com esse subsídio ao seguro, é ajudar o produtor rural a pagar esse seguro, né? Então isso traz um efeito econômico e um efeito social muito grande, né? Você diminui o êxito rural, você permite que o homem do campo, mesmo após uma quebra de safra, como a gente teve no Rio Grande do Sul, continue com a sua atividade, honre com os seus compromissos, né? Ele seja nos compromissos que ele tem com as revendas de insumo agrícola, seja com a entrega futura daquele grão ou daquele produto que ele se comprometeu. Esse é o papel que o seguro vai ajudar a cumprir, trazendo também uma questão, né, muito importante de governança, de credibilidade ao mercado como um todo, né, porque todas essas companhias seguradoras têm uma regulação muito forte feita pela Superintendência de Seguro. Então, somos todos auditados, todos com diversas auditorias por ano, e isso vai trazendo, né, vai trazendo muito mais confiabilidade, né, e segurança para o mercado. Você ainda tem outro patamar, a outra cadeia aí ligada intimamente ao seguro, que é o resseguro, que é quem dá todo o suporte financeiro para essas operações. Então, assim, a gente vê com muito bons olhos esse caminho que o governo está seguindo, né, de subsidiar o prêmio de seguro e não mais, ou não tão mais a parte do crédito. Bom, esse ano de 2020 parece que todos os limites estão sendo testados, né? Além da pandemia, que tem impactado aí todos os segmentos produtivos, e no agro não é diferente, apesar do agro ter mantido volumes de produção significativos, de produtividade, competitividade, diferentes regiões do país têm registrado algumas variações climáticas importantes, como foi a seca no sul do país. O que você pode falar sobre esse panorama lá no sul do país
Como vocês têm observado esse primeiro semestre? Como foi o primeiro semestre de 2020? O primeiro semestre foi agitado, para dizer no mínimo, né? No Rio Grande do Sul, na safra de verão, a gente teve um grande desafio. Nós tivemos quase que 100% das nossas apólices sinistradas, né? Começamos o atendimento a esse sinistro, né? A alocação do perito, o perito ia a campo, para num primeiro momento fazer a avaliação preliminar, que é onde ele verifica se houve o dano, né? Ele caracteriza aquele dano, aquela seca no caso. Então nós alocamos os peritos, nós e todo o mercado segurador, foi um acionamento em massa e é tudo ao mesmo tempo, né? Tem uma sazonalidade muito forte, né, no seguro agrícola. E o que aconteceu é que no meio disso nós tivemos uma pandemia. Então, muitos peritos que a gente alocou do Paraná, de São Paulo, para ajudar nesse atendimento, retornaram às suas bases e não puderam retornar ao trabalho para fazer as vistorias preliminar, final e final. Então, nós tivemos que criar um procedimento onde a gente permitiu que o produtor colhesse 90% da área, deixando 10% como uma faixa testemunha, para que a gente pudesse, no momento posterior, fazer essa avaliação em loco. Adicionalmente a isso, a gente utilizou também a parte de sensoriamento remoto, mas a gente, ao final, conseguiu regular e indenizar 100% das perdas sem maiores problemas. Mas foi um desafio enorme, né? A gente teve uma seca no Rio Grande do Sul como não se via nos últimos 40 anos. Então foi realmente muito impactado. A gente no Rio Grande do Sul teve 200% de sinistralidade na nossa carteira. Ou seja, para cada R$1 de prêmio que eu arrecadei, eu paguei R$2 de sinistro. Apesar da minha carteira como um todo ter ficado em torno de 48% de sinistralidade, porque por outro lado eu tive uma safra muito boa nos outros estados, né, principalmente no Paraná, que é o grande comprador de seguro de grão do país. Não o grande produtor, porque a gente tem uma produção muito grande no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste em geral, mas é o maior comprador, é onde essa cultura que falávamos antes está muito mais difundida, né? Cultura do seguro e a percepção de risco. Agora, uma questão muito séria que a gente está vendo é que eventos climáticos que antes eram vistos a cada 5, 10, 20 anos, eles estão começando a aparecer a cada 3 anos, a cada 2 anos. Então, é muito importante essa ação do governo, do incentivo, né, ao seguro rural e também dessa mudança de cultura. É necessário, isso tem que acontecer. Agora, antes de falar de governança e de tecnologia, que são coisas importantes aí para a área de seguro também o estado do Paraná e o sul do Brasil também está sendo atingido por ventos e por fenômenos climáticos importantes que também implicam em algum tipo de sinistro para o seguro rural, certo? Sem dúvida. A gente, como falávamos, tivemos o início do ano bastante agitado. Agora, mais recentemente, já na safra de inverno que a gente está colhendo, uma seca logo no início do plantio, no início da cultura, uma seca muito forte, que depois as chuvas vieram recuperando essa lavoura, mas agora no dia 30 de junho teve o furacão bomba, né? o tufão bomba, ali na região de Santa Catarina, que teve reflexos aí no Paraná, trazendo ventos fortes. Então a gente tem agravamentos desse sinistro de seca, sendo agravados por ventos fortes e por granizo. Tivemos uma quantidade de granizo, né, de eventos de granizo em diversos municípios diferentes do estado, impressionante. Inclusive tivemos nesse semestre, isso já foi na safra de inverno, nós tivemos um granizo no Mato Grosso do Sul, uma coisa raríssima. Nós tivemos uma perda total por granizo numa área de 140 hectares. Então, o meu pessoal, o meu chefe, o meu superintendente de campo, que está
há mais de 20 anos no campo, treinando peritos ou regulando sinistro, ele falou que não lembra de ter visto um tipo de evento como esse. Então, isso corrobora o que eu falava antes do intensidade, severidade e frequência dos eventos climáticos que vem ocorrendo no Brasil. Isso dá uma oportunidade para a gente abordar essa questão do uso da tecnologia para trazer mais previsibilidade, porque o seguro lida muito com esse risco e a previsibilidade aí faz toda a diferença. O que a tecnologia tem ajudado também essas empresas seguradoras e o próprio produtor rural a conseguir contratar o seguro de forma mais eficiente, às vezes mais acessível, mais barata e com uma previsão um pouco maior. É bastante intensa o uso da tecnologia para os contratos de seguro rural? Sim, muito intenso, ela vem se intensificando a cada dia mais, é diário a evolução. Nós mesmos iniciamos com a parte, por exemplo, de sensoriamento remoto, de uso de imagem de satélite, de NDVI, na regulação de sinistro, de forma muito efetiva, né, para averiguar se o plantio foi feito dentro do zoneamento agrícola, se aquela área já tinha histórico de produção, e agora estamos intensificando o uso disso na aceitação de risco, né, também. Então isso ajuda muito, além das questões climáticas mesmo, né, de climatologia, que as ferramentas estão cada vez mais sensíveis, né, a previsão está cada vez mais certeira. Ainda temos um caminho longo a percorrer, mas isso já vem ajudando na aceitação de risco, na precificação, safra a safra, e na regulação e indenização dos sinistros. Acho que num futuro bem próximo, principalmente pensando nessa iniciativa do governo de trazer o Proagro para dentro do Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, o PSR, vai ser muito importante a utilização de tecnologia, até para quem sabe no futuro próximo a gente fazer toda a regulação desses sinistros de menor monta, de áreas menores, fazer isso remotamente. Não mais mandar o perito lá, porque dependendo do tamanho da área, isso acaba se tornando economicamente inviável, né? Então é um futuro, mas não um futuro tão longe, já é uma realidade a utilização da tecnologia. Agora, Rodrigo, o uso da tecnologia, ela garante também uma governança um pouco mais confortável para todas as partes, né? É fundamental, você mencionou, por exemplo, que lá no Sul se permitiu que o produtor colhesse 90% da safra, deixando só 10% para que vocês pudessem fazer a perícia. Essa governança, essa confiança entre as duas partes aí, ela é um pouco facilitada pelos usos da tecnologia. Tem melhorado isso no país, essa governança aí no relacionamento com os produtores e as próprias seguradoras? Sem dúvida, é uma realidade. Os produtores já estão mais habituados ao procedimento do sinistro, a como é feita essa regulação. Eles já estão ficando mais habituados ao uso dessa tecnologia, né? A gente já está conseguindo comprovar algumas coisas, como eu disse anteriormente. O plantio tem que ser, para você ter direito ao subsídio, você tem que plantar dentro do zoneamento agrícola, seguindo todas as técnicas preconizadas aí pelo Ministério da Agricultura. Então a gente já consegue, através de imagens de satélite de alta resolução, ver exatamente o dia que foi plantada uma lavoura, né? E isso é muito importante, ver o uso daquele solo, que tipo de solo predomina ali naquela região, porque, por exemplo, a maioria dos produtos de seguro, eles não cobrem solo tipo 1, que é o solo arenoso. Então eu já consigo até, através de imagens, ter uma boa ideia, né? Eu não consigo ser ainda 100% assertivo, tenho que mandar eventualmente um perito lá para fazer, no caso do solo, por exemplo, uma coleta de solo, uma amostragem, mas a gente já consegue ter uma melhor ideia sem precisar necessariamente mandar uma pessoa lá. E também a gente consegue fazer todo o trabalho de monitoramento, que é muito importante dentro dessa cadeia, monitoramento das lavouras de forma mais assertiva a partir do momento que eu faço uma
análise prévia dessa área com imagens de satélite. A gente mencionou a questão da pandemia no início da conversa, né? Isso trouxe impactos, mudou a forma de fazer algum tipo de contratação ou de relacionamento com os produtores rurais? Sem dúvida, né? A gente teve agora no Rio Grande do Sul, como eu mencionava, esse desafio, e não só o desafio de eu ter o perito disponível para ir às áreas, mas como eu ter o produtor disponível para receber o perito. Eu tive muitos casos, a gente tem produtores aí na faixa de risco, né, acima de 60 anos, etc., que não queriam receber o perito na sua propriedade para fazer a regulação do sinistro. O que nós fizemos? A gente envolveu o corretor de seguro, ou a revenda, ou a cooperativa, mas na maioria das vezes o corretor de seguro, que é peça fundamental nessa cadeia, né, para que ele fosse, enquanto preposto do segurado, acompanhar essa vistoria, que é importante, é parte essencial do processo de regulação do sinistro, de vistoria e regulação do sinistro, que o segurado ou um preposto autorizado por ele acompanhe todo esse processo, entenda claramente o que vai ser feito, como vai ser feito, e ao final, se ele tiver alguma dúvida ou não concordar com alguma coisa, que ele deixe isso escrito claramente no laudo, para que esse laudo chegue até nós, na seguradora, e seja avaliado, né, com as devidas ressalvas, se for o caso. A gente sempre faz tem uma tendência, o brasileiro tem uma tendência, porque conhece melhor, por exemplo, o seguro patrimonial, especialmente o dos automóveis, né? Há alguma similaridade entre o seguro dos automóveis, por exemplo, e o que se contrata como seguro rural? E é possível fazer algum paralelo aí? Porque é um produto muito conhecido brasileiro, o brasileiro já está acostumado, é claro que vem muito maior, de um uso maior nas regiões urbanas, mas enfim, é hoje um paralelo que se pode traçar para poder levar uma informação mais qualificada para os nossos telespectadores. Eu acho que tem alguns paralelos, né? Eu acho que, como todos eles são um contrato de adesão, você tem que primeiro prestar as informações corretas na hora da contratação. Se no automóvel você tem aquela pergunta, você tem pessoas entre 18 e 26 anos que moram com você e que dirigem o automóvel, você tem garagem no trabalho, garagem em casa, e isso tudo vai trazer uma variação no preço no final, né, do seguro. Então, fazendo paralelo para o seguro agrícola, você pergunta qual o tipo de solo predominante? É arenoso? É argiloso? É 1? É 2? É 3? Porque isso influencia até na aceitação, nem no preço, porque dependendo do tipo de solo não tem aceitação em algumas seguradoras. Você já planta aqui há quanto tempo? Então, por exemplo, em alguns produtos de seguro, segundo ano de plantio, não é primeiro e segundo ano não são aceitos. Então, acho que o paralelo é nessa prestação de informação que o segurado tem que ser muito criterioso e muito cuidadoso na prestação dessa informação. Eu acho que se a gente pudesse falar do grande paralelo é nessa parte do questionário, vamos dizer assim, do questionário de seguro. E a outra questão, né, muito importante de se averiguar é essa percepção de risco. O produtor rural normalmente ele tem uma percepção de risco enorme com a caminhonete dele, que vale 300 mil reais, mas ele está colocando no solo 3 milhões, 1 milhão, 3 milhões de reais, e ele não tem a mesma percepção. Quer dizer, a caminhonete bateu, pegou fogo, acabou, ele vai comprar uma mais velhinha, mas a vida continua. Ou ele vai ter o seguro e vai comprar outra. Mas se ele não tiver o seguro e ele tem uma dívida de 1 milhão ou 3 milhões de reais na cooperativa, e ele não tem o produto, seja para entregar à cooperativa ou à revenda, ou o produto para vender e ter o dinheiro para pagar, ele quebra, ele vai demorar anos para se recuperar. Então, a percepção de risco, fazendo um paralelo, ela é muito diferente e não deveria ser. Deveria ser uma percepção de risco muito maior. É o ganha-pão do produtor rural, né? É o dia a dia.
Uma quebra de safra como essa no Rio Grande do Sul, onde a gente teve áreas que colheram 5 sacas, estava estimado colher 50, 40, colheu 5. Imagina se ele não tivesse seguro. Ou essa outra situação do granizo, que foi uma perda total no Mato Grosso do Sul. Esse evento do Mato Grosso do Sul, a gente fez questão de pagar o sinistro na mesma semana. A gente mandou o perito no dia seguinte, e o que demorou um pouquinho mais foi a documentação do segurado chegar até nós para a gente fazer a liquidação do sinistro. Mas a gente vê realmente o sinistro no seguro como um todo, principalmente no seguro rural, como a entrega do produto. É a hora que eu estou entregando o produto ao meu cliente. Então a gente tem que ser muito ágil, muito rápido, muito técnico na hora de averiguar, na hora de contabilizar esse sinistro. Então a gente tem uma equipe, a Newee tem uma equipe hoje muito pesada, seja no campo, seja no escritório, para esse atendimento. E a partir agora da safra, falando de tecnologia novamente, a partir da safra de verão 2021, a gente vai estar com esse processo quase que 100% automatizado, o laudo do perito fazendo o laudo por um aplicativo, esse laudo chegando até nós na seguradora de forma imediata, assim que ele tenha o sinal de internet ou o sinal de telefone. Então isso vai dar uma agilidade muito grande nesse trabalho, e que a gente pensa, a gente acredita que vai nos ajudar também nessa parte da regulação dos riscos provenientes ou dos segurados provenientes do Proagro, conforme o governo for tombando, vamos chamar assim, essa carteira do Proagro para o PSR. Você mencionou a questão da transparência no momento de elaboração da apólice, do seguro. No momento da comunicação do sinistro, e agora vocês estão avançando com a questão da tecnologia, isso deve facilitar. O quanto ainda é preciso desburocratizar? É possível hoje para o segurado rural conseguir fazer a comunicação do sinistro por meio de aplicativos? Já com que facilidade se consegue fazer isso? E aí a pergunta é: quais os cuidados, principalmente nesse momento de comunicação do sinistro, o produtor rural deve tomar, Rodrigo? É possível, já tem bastante tecnologia nisso, portais das seguradoras, mas hoje, novamente, a gente cai um pouco na questão cultural. Então isso, na maioria das vezes, essa comunicação é feita por telefone e pelos corretores, que tem um papel importantíssimo nessa cadeia. Assim, desburocratizar sempre é possível. Esse caminho que nós, como empresa, estamos seguindo. A gente criou, inclusive, formatos de comunicação de sinistros diferenciados para canais, cooperativas, revendas, onde ele consegue comunicar um lote de sinistros ao mesmo tempo, para não precisar ficar no telefone, no call center ou no portal da companhia abrindo sinistro a sinistro. Agora, o ponto essencial é a tempestividade. A partir do momento que houve o evento, seja uma seca, uma chuva excessiva, um incêndio, ventos fortes, que o segurado, seja através do seu corretor, seja através do 0800 da companhia, seja através do portal da companhia, que ele informe imediatamente o evento. Porque é muito importante para a seguradora que logo que o evento ocorra, eu aloque um perito, envie o perito para ele fazer a primeira avaliação da causa, da identificação daquele evento. E a gente vê ainda, um pouco menos, mas ainda significativo, o evento ocorre no início da lavoura, no início do plantio, ou logo nos primeiros dias, semanas após o plantio, e ele só vai avisar esse evento de seca agora, quando a lavoura está sendo colhida. Então fica muito difícil para a seguradora caracterizar aquele evento, porque já se passaram meses. Então a tempestividade eu diria que é o ponto crucial nessa cadeia e nessa questão da linha do tempo do sinistro. Nesse sentido, o mercado brasileiro, ele se iguala aos principais mercados do mundo?
de garantias por parte da seguradora e das resseguradoras? Qual é a atual situação do Brasil com relação a esses sinistros e qual é o mais comum na área rural? Isso varia região por região, Rodrigo? Varia de região por região. A gente tem um clima bastante estável na região do Centro-Oeste, Matopiba, algumas variações maiores, e até pela própria percepção que existe no Sul, as variações são maiores e por isso existe essa percepção de risco também maior. Então, tem grandes variações e isso explica muito da penetração do seguro em cada uma das regiões. Aí você me perguntava dos demais países. Novamente, passamos pelas questões culturais. Existe uma cultura de seguro muito mais forte. Se olhar os Estados Unidos, 80% da área plantada tem seguro. Os nossos vizinhos aqui da Argentina, 50% tem seguro. Então, a percepção é muito maior. Então, o produtor rural já está mais habituado, ele já sabe como é que é o procedimento. Então, a gente tem uma curva de aprendizado. Nós temos O Brasil hoje está em que patamar? 10%, mais ou menos. Tem uma oportunidade gigantesca pela frente. É enorme. É um greenfield, Tem muito a evoluir e ser feito por todos nós, Na questão educativa, na questão de informação, de trazer informação, de trazer treinamento para o mercado. A gente, como eu falava, nós temos aí um time muito forte na área de sinistro e treinamos, ou seja, buscamos trabalhar só com peritos que passaram pelos nossos treinamentos. Para a gente também ter, a gente preza muito por essa questão técnica, pela uniformidade. O MAPA até lançou agora há pouco, esses dias, uma resolução que está dentro até do aplicativo do PSR, onde ele criou ali, foi muito interessante, o mercado participou disso, em quanto tempo que o perito tem de direitos e deveres, segurado e seguradora. Então, eu tenho que atender o sinistro em 15 dias. Se tiver prestes a colher, esse atendimento tem que ser muito mais rápido, tem que ser em algo em torno de 3 dias. Quanto tempo eu tenho após a liquidação para pagar o sinistro? Então, pelas regras da SUSEP, eu tenho 30 dias, após o recebimento da última documentação. Mas, obviamente, que eu, como segurador, e como eu falava, a entrega no meu produto, eu quero fazer isso num espaço mais curto de tempo possível. Eu não quero usar esses 30 dias, Eu quero pagar logo. Então, temos aí diferenças sim, temos um caminho grande a percorrer, mas estamos confiantes, estamos no caminho certo. Muito bem, quero agradecer ao Rodrigo Motroni, vice-presidente da NIO e Seguros, pela participação aqui no Seguro Rural. O espaço fica aberto, a gente vai voltar a conversar sempre que tiver uma outra novidade ou um assunto bacana para a gente comentar por aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade. O Seguro Rural fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Até lá.